Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e o propósito desse nosso vídeo de hoje é nos aproveitando de uma matéria publicada aqui na revista Exame, né, a tecer algumas considerações sobre essa temática, né, ou enfim, né, usando como ponto de partida, né, essa frase tanto chula, mas que se popularizou nos últimos tempos, né, quem lacra não lucra, né? No sentido de que pessoas ou às vezes instituições, né, que querem tomar determinadas posições ditas progressistas, né, mas que na verdade muitas vezes de progressistas não tem nada, em verdade são posições até retrógradas, né, sob muitos aspectos, mas enfim, pessoas ou instituições que muitas vezes desejam, por questão de conveniência, para sair bem na fita, ou como seja, adotam certas posturas que muitas vezes nem mesmo refletem o seu pensamento, né? O seu pensar e o seu sentir mais íntimo, mas adotam em todo caso certas posturas para ficarem bem na fita, como seja, né? Muitas vezes terminam perdendo, né? Enfim, perdendo financeiramente, inclusive, enfim, né? Perdendo dinheiro. Bom, essa guerra, né, da Ucrânia, ou a invasão da Ucrânia pela Rússia, ou operação especial de pacificação da Ucrânia, como os russos têm chamado, alguma coisa assim, conforme seja a denominação que se queira dar, né? Fato é que, presentemente, Rússia e a Ucrânia continuam, né, em guerra. E num fenômeno único, né? Porque não é o primeiro conflito armado que acontece nessa era, né, de predomínio das redes sociais, das big techs, né, da lacração, da cultura do cancelamento, etc. Né? Porque, por exemplo, o conflito na Síria já aconteceu mais ou menos aí nesse período. Mas é o primeiro conflito armado que acontece nesse período, né, da prevalência aí das big techs, das redes sociais, dos cancelamentos e tal, que envolve um país europeu, né, com o qual o mundo, né, o Ocidente, decide se importar. Né? Porque quando estão matando iraquiano, né, sírio, né, enquanto são homens, mulheres, crianças, cidades, né, no Iraque e na Síria que estão sendo devastadas, aí não tem problema. Né? Aqui ali sai uma noticiazinha, ninguém dá muita bola. Mas dessa vez é na ocidental, europeia, né, população caucasiana de olhos azuis, caucasiana, enfim, lato sensu, são brancos, né? Enfim, tecnicamente falando, talvez não se possa usar o termo caucasiano para eles, mas enfim, brancos de olhos azuis, né, ocidentais e tal, papapá, enfim, europeus, né, mais importante até, e o mundo decidiu se importar, né, com essa guerra da Ucrânia e relatar dia a dia. A coisa está caindo um pouquinho, porque como a guerra está se prolongando, né, chega uma hora que os próprios meios de comunicação começam a se cansar. Né, e aí só quando acontece alguma coisa, algo mais extraordinário. Mas enfim, mês e pouco de guerra, a coisa ainda está, né, a pleno vapor. Né, ainda estamos aí 24 de abril que vamos chegar a 2 meses. Né, a coisa ainda está forte. Mas enfim, já nos primeiros momentos, várias empresas, né, disseram que iriam encerrar seus negócios com a Rússia ou na Rússia. Né? Não iriam mais fazer negócios com eles. Né? Fechariam lá, né, suas empresas, agências, filiais, o que fosse, etc. Né, e por aí vai. Inclusive, essa cultura, né, do cancelamento, digamos assim, de punir severamente um país que fez algo que os outros poderosos consideram como errado, né, indefensável e tal. Bom, além da hipocrisia, é claro, né, atingiu esferas realmente outras, né? Enfim, até recentemente agora, até um piloto russo na Fórmula 1 meio que foi cancelado também, proibido de correr, qualquer coisa assim. A seleção russa de futebol foi retirada, né, das eliminatórias da Copa, times russos tirados ali da Champions League, ou que seja, enfim, né? Quer dizer, pessoas, né, entidades, enfim, segmentos da sociedade russa, digamos assim, que nada tem a ver com isso, não são sequer muito indiretamente, muito distantemente responsáveis por isso, não tem nada a ver com a história, né, estão sofrendo consequências. Quer dizer, é realmente essa coisa de, né, exterminarei você economicamente, moralmente, socialmente, né, se você não fizer aquilo com que eu concordo. No fundo é isso. Né? Aquilo que já foi feito ao longo do tempo com alguns indivíduos tenta se fazer com toda
com todo um país, com toda uma nação, com todo um estado, como é o caso da Rússia, né? Mas enfim, várias empresas então saíram e agora as consequências começam a aparecer, né? Então, estou pegando aqui da própria internet, ok? Que fica mais simples, né, do que no material impresso. Revista Exame, né? Matéria: quanto custou para as grandes multinacionais abandonarem a Rússia? Quanto custou? A conta começa a chegar, né? JP Morgan Chase. Em uma carta aos acionistas, o CEO Jamie Dimon disse que a JP Morgan Chase perderia $1 bilhão ao longo do tempo, né? Shell, a petrolífera britânica, informou em comunicado aos acionistas que sua decisão de deixar a Rússia custaria à empresa 4 a 5 bilhões de dólares somente neste trimestre, né? Veja-se que não é pouco dinheiro, né, de forma alguma. Mesmo para a Shell, né, 4 a 5 bilhões de dólares é dinheiro, né? Dá até para tomar um chopp, né? A gigante do petróleo começou a cortar os laços com a Rússia em fevereiro, né? Foi logo ali no início, que a invasão da Ucrânia se deu no dia 24 de fevereiro, né? Então foi logo no comecinho, final de fevereiro, no comecinho da invasão, e disse no mês passado que deixaria de comprar petróleo e gás da Rússia e fecharia seus postos de serviço no país em uma retirada gradual, né? Volvo, a fabricante sueca, né, de veículos diversos e tal, a especialidade deles, salvo engano, é caminhões, né? Salvo engano, é caminhões. Mas publicam também, publicam não, fabricam, né, veículos de passeio também e tal. Tem modelos até aqui no Brasil também circulando aí. Mas enfim, Volvo, né, a fabricante sueca, disse que estava reservando cerca de 423 milhões de dólares para compensar as perdas que antecipou no primeiro trimestre, né? E por aí vai, né? Citamos aqui Shell, Volvo, enfim, tem outras empresas aqui na matéria, né? Mas o fato é que os prejuízos são grandes. Mas fica a pergunta então, né? Quanto exatamente está sendo, será o prejuízo, né? No curto, médio estendido e longo prazo? O tempo é que vai dizer, as empresas, né, estão ali fazendo suas contas. É claro que eles têm como estimar isso. Mas seja lá como for, os prejuízos são grandes, significativos, nem um pouco desprezíveis, né? E assim como, né, estados, né, países, empresas multinacionais, né, empresa familiar, pequena, não, mas uma empresa multinacional, quer dizer, não tem moralidade, né, não tem ética, não tem... O negócio é lucrar. Dinheiro, dinheiro, money, money, né? E aí, o que leva então uma empresa dessas a dizer, não, vou encerrar meus negócios aqui e perder de 4 a 5 bilhões de dólares? Né? É de livre e espontânea vontade, porque foi tão rápido, né? São países, né? Enfim, dirigentes políticos dos países pressionando essas empresas, né, para que elas façam isso. Olha, se vocês não fizerem vai ser pior. Vocês também podem sofrer algum tipo de retaliação. É a empresa preocupada talvez com a opinião pública em geral, digamos assim, né? Sobretudo aquelas empresas que têm uma relação mais direta, né, com o público, né? Enfim, os seus consumidores, né, começarem a cancelar, digamos assim, aquela empresa. Mas não me parece muito razoável essa última hipótese, né? Uma Shell vai achar que alguém vai deixar de comprar gasolina nos postos Shell se ela não deixar de fazer negócio com a Rússia? Tem muito sentido, né? Então fica essa questão, né, essa pergunta, né? Que o que se vê normalmente é o contrário, as grandes empresas sendo mais poderosas e potentes do que muitos países, mandando em determinados países, né, manipulando o jogo político, influindo nos resultados das eleições, etc. Quer dizer, e nesse momento, no primeiro momento, parece que foi um pouco o contrário até certo ponto, que as empresas se curvaram, né, à vontade de dirigentes, sobretudo dos Estados Unidos. A gente fala da OTAN, fala Alemanha, França, não sei o que e tal, mas o grande, né, a grande mente aí por trás de tudo isso, a mega mente por trás de tudo isso, na verdade, são os Estados Unidos, né? Enfim, com o seu boneco de ventríloco lá, o Joe Biden. Mas enfim, e as empresas então curvaram-se essa vontade, em essência, dos Estados Unidos. Mas por que exatamente? Por que tão rápido, né? Poderiam esperar um pouquinho mais. Não, vamos ver como é que a coisa anda, né? Como é que a guerra se desenvolve. De repente ela não dura tanto tempo assim, sei lá. Quer dizer, é estranho, né? Fica o questionamento aí. Porque essas empresas tão rapidamente, né? Muito embora podendo prever os enormes prejuízos que teriam,
se dispuseram a partir para essa coisa da lacração, né? Cancelaram a Rússia, digamos assim, né? Tiraram a Rússia aí do seu portfólio de clientes, etc., com tamanha rapidez, né? É realmente algo surpreendente e dá o que pensar, tá certo? Então, fica aí o nosso questionamento, que me parece válido, né? E muito obrigado então a todos que tiveram a paciência de me ouvir e até o nosso próximo vídeo.